Olá, boa noite. Começa agora o Canção Nova Notícias com os seguintes destaques. Papa Francisco recebe israelenses que foram reféns do Hamas. Em Brasília, invasão e uma vida perdida no Congresso Nacional. Na Cidade Maravilhosa, o início da primeira etapa do G20. Dia de revelar os perigos de uma doença silenciosa. Em São Paulo, o Dia Mundial do Diabetes é marcado por ações de prevenção na Barra Funda. Chuva forte e prejuízos em Belo Horizonte. Começa em Cachoeira Paulista o acampamento de oração para casais. O Canção Nova Notícias está só começando. Boa noite. Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira um grupo de israelenses que foi refém do Hamas. O pontífice esteve ainda com participantes da conferência do dicastério do Vaticano para as causas dos santos sobre o martírio e a oferta da vida. Após meses de cativeiro em Gaza, um grupo israelense que havia sido raptado pelo Hamas em outubro do ano passado foi recebido no Vaticano pelo Papa Francisco. 16 pessoas, entre elas 2 crianças, que deram ao Papa uma camisa de futebol com o nome de Tal Shohan, um parente mantido refém ao lado da família. Libertados como parte do acordo do cessar-fogo temporário entre o Hamas e Israel, os participantes do encontro mostraram a Francisco cartazes com fotos dos familiares, ainda sequestrados, e um pedido: traga-os para casa. O apelo está no logotipo do Fórum de Famílias Reféns e Desaparecidas. O pontífice manifestou sua proximidade a cada um e viveu com eles momentos de silêncio e oração. O Santo Padre tem repetidas vezes apelado pela libertação dos que ainda estão raptados como condição urgente para o cessar-fogo na faixa de Gaza e acesso da população à ajuda humanitária. Após o encontro, o Santo Padre recebeu os participantes da Conferência do Dicastério do Vaticano para as Causas dos Santos, sobre o martírio e a oferta da vida, e destacou: os mártires são testemunhas convincentes da beleza do Evangelho. Francisco destacou que o cristianismo é perseguido porque, movido pela fé em Deus, defende a justiça, a verdade, a paz e a dignidade das pessoas. O Santo Padre encorajou os participantes a continuar o trabalho pela causa dos santos e confiou cada um à intercessão da Virgem Maria e daqueles que estão escritos no livro da vida. Começou hoje no Rio de Janeiro o G20 Social. Líderes e representantes das nações participantes vão discutir questões sociais e econômicas que afetam o mundo. Veja na reportagem de Vinícius Cruz. A abertura do G20 Social aconteceu no Boulevard Olímpico, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde delegações de diversos países vão se reunir para debater temas como inclusão social, sustentabilidade e a recuperação econômica pós-pandemia. O G20 Social é uma oportunidade para unir vozes de diferentes partes do mundo e encontrar caminhos para o futuro, promovendo avanços nas políticas sociais e fortalecendo a união entre os países. O evento, que conta com a presença de ministros, economistas e ativistas sociais, visa promover a colaboração entre as nações para enfrentar os desafios globais. A gente espera que a gente possa achar metas de desenvolvimento social, achar metas de desenvolvimento ambiental. Está muito claro que se a gente não cuidar do clima efetivamente, quem vai sofrer é o povo, sobretudo o povo mais pobre, em enchentes, em desastres naturais. Eu acho que chegou a hora, na verdade passou da hora já. Entre os tópicos em pauta estão a erradicação da pobreza, educação de qualidade e o papel da tecnologia na promoção do bem-estar social. Os participantes também terão a chance de compartilhar boas práticas e experiências que podem ser replicadas em diferentes contextos. A gente tem que atingir todos os locais, né? E quando a gente fala de um lugar como o Rio de Janeiro, que é tão extenso, em lugares que nem sempre as pessoas têm esse conhecimento, não sabem a importância de cuidar do meio ambiente, é importante a gente também levar eles até aqui, né, trazê-los até aqui e levar também essa experiência para perto deles, para que a vida dessas pessoas também sejam melhores. As comunidades elas necessitam de políticas eficazes
né? Então é importante que a gente fale de sustentabilidade, porque sustentabilidade está ligada à nossa vida diretamente. Sabemos onde estão esses problemas e qual é a solução. De que forma juntos nós podemos alcançar realmente os 17 objetivos das ODS, né? Além das discussões formais, o evento também contará com painéis, workshops e apresentações culturais, destacando a diversidade e a riqueza do Brasil. Acho que é muito importante, acho que é primordial assim, para a sociedade se inteirar nesses assuntos e lutar também por um mundo melhor. Forças de segurança estão em busca de respostas para as explosões que aconteceram na noite desta quarta-feira na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ao longo de todo o dia de hoje, a região ficou isolada. Pela manhã, o esquadrão de bombas da Polícia Militar do Distrito Federal detonou artefatos deixados nas proximidades do Congresso Nacional. Toda a região da Praça dos Três Poderes foi isolada. A varredura continua no anexo 4. Finalizando o veículo, eles vão iniciar a varredura também das águas pluviais ali. Por volta de 7h30 da noite de ontem, um homem com uma mochila lançou bombas em direção ao Supremo Tribunal Federal. Os seguranças tentaram contê-lo, mas ele acabou explodindo um explosivo no próprio corpo. Minutos antes, um carro com fogos de artifício pegou fogo no estacionamento anexo à Câmara dos Deputados. O responsável pelo atentado morreu no local. Ele foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, morador de Rio do Sul, Santa Catarina. No momento do atentado, ministros do STF, deputados e senadores estavam em sessão. No Supremo, os ministros e servidores foram retirados do local. No Congresso, os parlamentares decidiram manter as sessões. A senadora Margarete Busetti estava no plenário durante as explosões. Pela manhã, ela foi até o gramado do Congresso e pediu por pacificação. As pessoas perdem a razão no radicalismo, é isso que eu penso. Mas nós temos que começar por nós. Todos os poderes têm que começar a baixar a guarda. Um inquérito aberto para investigar as explosões será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes defendeu punições sem anistia. E é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados adiou a votação da proposta de emenda à Constituição que visa garantir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção e impedir o aborto em situações hoje permitidas por lei. A PEC foi apresentada em 2012 pelos ex-deputados Eduardo Cunha e João Campos. O texto voltou à pauta na comissão, mas após pedidos de vista de vários deputados, a votação foi adiada. A relatora, a deputada Cristo Nieto, defendeu a admissibilidade da proposta e afirmou que ela está em conformidade com os princípios constitucionais. Não se vislumbra, outro sim, quaisquer incompatibilidades entre a alteração que se pretende realizar e os demais princípios e regras fundamentais que alicerçam a Constituição vigente. A deputada Jandira Fegali ressaltou as consequências que a PEC pode ter. Para ela, o texto impede o aborto legal, mesmo em casos de risco de vida para a gestante ou gravidez resultante de estupro. A vida desde a concepção, repito, ela impede o aborto legal, em casos, inclusive, que a mãe tenha risco de vida. Ela impede a interrupção pela violência sexual. A PEC segue na pauta da comissão e deve voltar a ser discutida nas próximas semanas. A proposta precisa passar por uma comissão especial para discussão de mérito, antes de ser votada em plenário. Vamos mudar de assunto agora. Os sinos do Cruzeiro da Chácara de Santa Cruz foram restaurados e estão em seus devidos lugares. Agora há pouco, durante a oração do Santo Terço, foram oficialmente reinaugurados. Por isso, vamos ao vivo ao local onde está o repórter Matheus Alves, que tem mais detalhes. Não é isso, Matheus? Boa noite.
Uma boa notícia, Wallace, para todos os peregrinos que frequentam a Chácara de Santa Cruz. Uma ótima noite para você, para a Mauricéia e para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. O cruzeiro aqui da Canção Nova está iluminado. Eu vou pedir o Genilson para mostrar. Olha só, uma nova iluminação foi instalada, tanto para dar destaque aos sinos, também ao cruzeiro. Sinos que foram restaurados e o logo Canção Nova lá em cima, também foi instalada uma iluminação para dar destaque ao logo da comunidade Canção Nova. Os sinos, algumas características dos equipamentos, têm 72 quilos cada. 3 sinos retirados em meados de agosto e enviado para a cidade de Dourados. E uma curiosidade, Dourados tem aí quase 9.000 habitantes. É uma cidade bem menor do que Cachoeira Paulista e fez um ato grandioso como esse de restaurar os sinos. Cidade que tem distância aí de 450 quilômetros. Então esses sinos viajaram para serem restaurados e retornaram esta semana. O processo de restauração ele foi cauteloso para preservar a originalidade de cada um desses equipamentos. E ele é programado pelo celular. Mas quem vai falar para mim sobre isso é o Paulinho. Paulinho, te convido a chegar aqui agora para conversar conosco. Uma surpresa para todo mundo agora que visita a Canção Nova, os sinos restaurados e em pleno funcionamento. Pleno funcionamento, Padre Zé Augusto não precisa reclamar mais. Padre Zé Augusto falou que vai tocar o sino, é 6 em 1, 5 para 6, que sempre a gente era manual, né? Então a gente tinha essa dificuldade. Graças ao Neto, à Patrícia, né? Aos sinos dourados, que fizeram realmente essa programação. Hoje está todo automatizado, então vai seguir o horário do Ângelo. 6 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas. E o importante é que agora, como você disse, são automatizados, né? Nós vamos tocar agora no final, mas para fazer isso, eu liguei para o padre responsável, tanto o reitor como o padre Wagner. Podemos tocar só em questão aos nossos sócios evangelizadores, tem que manter a obra através do jornal, aí eles autorizaram. Então, vamos dizer assim, vai ter uma ordenação, sempre toca, uma data específica, né? Então, fora desse horário programado, com a autorização do padre, será tocado. Ótimo, vou pedir para você mostrar aqui para a câmera. O Paulinho agora então vai acionar e os sinos então vão tocar. Foi acionado e agora os sinos começam a tocar o movimento. E agora é isso. Para você que acompanha o Canção Nova Notícias, os sinos da Chácara de Santa Cruz de volta a tocar. Estamos de volta agora para conferir alguns assuntos que merecem destaque nesta quinta-feira pelo mundo. Na República Democrática do Congo, crescem os casos de mpox, a tradicional varíola dos macacos, principalmente entre crianças. O governo enfrenta dificuldades para lançar uma campanha de imunização porque falta vacinas. O país tem apenas 53.900 doses reservadas para os presos de alto risco e precisam de pelo menos 162 mil doses para vacinação. A França prometeu enviar 100 mil doses. A Alemanha e a União Africana também prometeram ajudar. Quinta-feira de protestos de agricultores em Bruxelas, na Bélgica. A manifestação é contra o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. A preocupação é que a medida possa desvalorizar os produtos e, com isso, promover uma concorrência desleal, além de afetar os meios de subsistência dos agricultores locais. O acordo de livre comércio da União Europeia e Mercosul deve ser assinado na cúpula do G20 na próxima semana. No Mar de Okhotsk, em uma ilha da Rússia, equipes de resgate correram contra o tempo para salvar uma jovem baleia-orca. O mamífero é uma fêmea e encalhou na área coberta de neve. O animal estava com rachaduras na pele e foi preciso usar uma retroescavadeira para erguê-lo até o mar, onde foi devolvida ao habitat natural. A Organização Meteorológica Mundial, a OMM, divulgou durante sessão da COP29, a Conferência do Clima no Azerbaijão, um relatório preocupante. O documento diz que 2024 caminha para ser o ano mais quente da história. O estudo revela que a temperatura média global do ar na superfície de janeiro a setembro subiu 1,54 graus Celsius acima da média pré-industrial, motivada pelo aquecimento provocado pelo fenômeno El Niño. O relatório enumerou ainda os 10 anos mais quentes do planeta, anotados como os de 2015 a 2024, quando houve inclusive perdas aceleradas de partes das geleiras, aumento do nível do mar e aquecimento dos oceanos. Pois é, em Belo Horizonte, uma quinta-feira de recomeço para os mineiros.
é que a capital foi afetada por um temporal no fim da tarde de ontem e os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Vazia. Assim ficou a barragem de água do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, depois de romper durante o temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde de ontem. O fato é que houve o rompimento da barragem. O sistema de drenagem da prefeitura ele foi capaz de absorver esse grande volume de água sem que muitas moradias, sem que muitas casas, sem que pessoas fossem afetadas. Apenas a via pública realmente ela foi afetada. Na região de Venda Nova, foi necessária uma corrente humana para resgatar pessoas que ficaram ilhadas na Avenida Doutor Álvaro Camargos. No bairro Maria Gorete, a Rua dos Limões e a Avenida dos Coqueiros foram tomadas pela água, que arrastou carros e invadiu casas. A quinta-feira foi de limpeza, descarte de objetos perdidos durante o temporal e a contabilização dos prejuízos. Geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, tudo perdido, está tudo perdido. Foram mais de 100 milímetros de chuva, 70 deles em apenas 2 horas. Aqui, a força da água derrubou um muro e parte desse barracão. A moradora estava no local e precisou de ajuda para sair. A esposa de seu Heraldo foi quem salvou a jovem quebrando essa janela. Aí quebrou o vidro para tirar ela, que não conseguiu abrir a porta, não, que a água entrou por aqui e já foi lá para dentro, pro lado dela, você entendeu? De acordo com a Defesa Civil, o bairro foi o mais atingido da cidade, com 42 moradias e 122 pessoas afetadas. Nós tivemos um registro de mais de 60 solicitações de atendimento em diversos bairros da cidade, ocorrências um pouco graves como quedas de muros, riscos de desabamentos de moradias. Essas ocorrências estão sendo atendidas por todas as equipes da Defesa Civil. A nossa prioridade foi justamente atender aquelas pessoas que foram mais gravemente afetadas, como aqui no Maria Gorete. Praticamente tudo o que tinha na marcenaria de Marcelo ficou debaixo d'água e acabou no lixo. Agora, além de focar na limpeza, o objetivo é encontrar formas de recomeçar. Virou tudo lixo, então é olhar para o que tem inteiro, né? Para você não se perder, não desesperar e romper em fé, né? Se Deus der saúde, a gente sua e conquista o que puder de novo, né? Não vou falar reconquistar tudo de novo, porque isso aí acabou, isso aí eu não vou reconquistar de novo. Mas o que Deus der para mim, para me sustentar minha família, eu estou satisfeito, tendo saúde, né? E o pessoal não ficando desamparado, isso que importa. O foco, né, Maurício? Essa chuva, esse temporal lá em Belo Horizonte, né, a gente acabou de ver e fica uma pergunta. Essa chuva vai dar uma trégua ou a gente ainda precisa ficar atento? Wallace, quem mora no Sudeste, região central e norte do país precisa ficar atento, pois as chuvas vão continuar por causa da frente fria que está entre o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ela contribui para o escoamento da umidade que vem do norte e, com isso, deixa o tempo nessas regiões mais instável. O Sudeste pode ter pancadas de chuva em parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A capital paulista fica nublada, com chance de garoa. O sol aparece no Espírito Santo e Vale do Jequitinhonha. Amanhã, na capital mineira, vai ter pancadas de chuva e vai fazer mínima de 18 graus e máxima de 23. Você que vem ao acampamento para casais na Canção Nova vai encontrar o tempo nublado, para a mínima de 19 graus e máxima de 26 graus. Na região central do país, os temporais vão continuar entre Goiás e Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul. Já no centro-sul do estado e Pantanal, o tempo fica ensolarado. Diferente da maioria das outras regiões no sul do país, o tempo segue firme e a temperatura aumenta, mas pode ter pancadas de chuva no norte do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina e parte do Paraná. Do outro lado do país, na região norte, há um alerta de chuva forte para praticamente todos os estados. No Nordeste, pode ter pancadas de chuva também em praticamente todos os estados. Mas quem mora no Sertão e Agreste deve ficar atento e beber bastante água, pois a umidade vai estar baixa na região. Os termômetros marcam mínima de 16 graus em Porto Alegre, 20 graus no Rio de Janeiro, máxima de 30 graus em Salvador e em Manaus e máxima de 32 graus em Cuiabá. Mais de 2.400.000 veículos devem circular pelas principais rodovias paulistas neste feriado da Proclamação da República. E se você vai pegar a estrada, é preciso seguir as orientações básicas para uma viagem tranquila.
Fernando costuma viajar com a família nos feriados. Antes de pegar a estrada, ele mantém uma rotina. Eu sempre olho pneus, eu sempre vou olhar freios, faço teste, validação, vejo se o fluido está ok. Faço todo o teste no carro necessário, validação de lâmpadas para não gerar multas e também ocasionar acidentes na rodovia. Durante os feriados, são registradas muitas ocorrências de veículos quebrados nas rodovias. Esses imprevistos podem ser evitados com uma revisão do carro antes de viajar. Nós avaliamos a parte mecânica, a parte de alinhamento, balanceamento, que são os itens de segurança. Agora tem os outros itens que são mais corriqueiros, que no caso é um step vazio, uma água de arrefecimento, que está muito baixo. Até segunda-feira, milhares de veículos devem circular pelas marginais e principais avenidas da capital paulista, partindo ou chegando das cidades do interior e do litoral. Por isso, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo está com uma operação em andamento. Ela consiste em intensificar a nossa ação no sistema viário principal da cidade, concentrando essa operação principalmente nas vias que dão acesso às rodovias, Então a gente mantém um efetivo concentrado ao longo dessas vias, intensifica o posicionamento de guinchos, para que não interfira com a saída do público da capital. Fernando nunca teve incidentes durante as viagens e faz um alerta para quem não costuma tomar os cuidados necessários. É sua segurança, é sua vida e a vida de terceiros que está envolvida. Então, a importância é primordial. A segurança sua e de quem está ao seu redor é muito importante. Se você for pegar as estradas no estado de Sergipe, preste atenção, porque os radares estão sendo reinstalados nas rodovias federais. Os equipamentos foram retirados no semestre passado. O repórter Sila Santos tem mais detalhes. De acordo com o DENIT, os radares operam em regime de fiscalização em 10 locais e em outros 10 estão ainda em processo de instalação. A previsão é que até o final de novembro eles passem a autuar motoristas por excesso de velocidade. Desde o semestre passado, as rodovias estavam sem radares devido à rescisão do contrato com a empresa prestadora do serviço. Em abril, uma nova companhia foi contratada para montar os equipamentos. Nos meses de dezembro e janeiro, mais 12 radares devem ser instalados ao longo das BRs 235 e 101 no território sergipano. Ainda de acordo com o DENIT, ao todo serão novos 32 pontos de fiscalização no estado. De Aracaju, Sila Santos, para o Canção Nova Notícias. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 20 milhões de pessoas têm a doença no país. Em São Paulo, o Dia Mundial do Diabetes foi marcado com ações de prevenção em uma das maiores estações de trem da capital. Dona Maria estava desde cedo na fila para ferir sua glicemia, nesta ação que aconteceu hoje na estação Barra Funda da CPTM. Eu sou pré-diabetes e como eu não fico todos os dias medindo, aí eu vim para ver como é que tá. A ação, que reuniu centenas de pessoas hoje em São Paulo, foi promovida pela Associação ADJ Diabetes Brasil, em parceria com o Instituto Maurício de Souza. Além de aferir a glicose, os participantes também receberam orientações para uma rotina mais saudável. Sintomas como fraqueza, sensação de cansaço maior, sede, as frequências ao banheiro, ela aumenta. São sintomas que a gente precisa ficar realmente em alerta. Aqui a gente pode encontrar uma glicemia alterada, fora dos valores esperados, e a gente orienta para que a pessoa busque um atendimento médico. Depois de realizar o exame de glicemia, quem está sendo atendido é direcionado a este mercadinho. Por aqui, a pessoa é livre para fazer as suas escolhas. Depois, as compras são analisadas por esse time de nutricionistas. Então a gente traz aqui que às vezes uma maçã ela é mais barata do que uma coxinha. Mas a questão não é também deixar de comer a coxinha, é equilibrar essa quantidade e a frequência do dia a dia, da semana que eu estou consumindo a coxinha. Ela me orientou a comida,
para a gente comer direitinho, né? Foi muito bom mesmo. O projeto também mostrou que é possível realizar exercícios físicos de uma maneira simples. São exercícios funcionais, né, que são sentar e levantar, superar um obstáculo, carregar uma sacola no dia a dia. Então são exercícios que estão de encontro no seu dia a dia. Essa parte aí de exercício também achei muito legal, eu nunca tinha feito assim. Com tantas orientações, Dona Maria saiu do evento conhecendo ainda mais a importância dos hábitos de vida saudáveis. Eu achei ótimo, maravilhoso, porque a gente não tem sempre oportunidade de ter uma nutricionista. Eu mesmo não tenho e me ajudou bastante. Legal, né? E agora é colocar tudo isso que você aprendeu em prática na vida lá fora, né? O 8º Dia Mundial dos Pobres vai ser celebrado pela Igreja no próximo domingo. Na mensagem deste ano, Papa Francisco diz que esta é uma oportunidade pastoral para os fiéis escutarem a oração dos pobres e perceberem a presença deles. A Arquidiocese de Belo Horizonte, o Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental e a Defensoria Pública de Minas Gerais realizaram hoje uma ação em virtude do 8º Dia Mundial dos Pobres. Serviços como atendimento jurídico, odontológico, cuidados pessoais foram oferecidos a quase 1.000 pessoas em situação de rua, além de lazer e um momento de espiritualidade. Na ocasião, foram distribuídas roupas e calçados doados pela população nas últimas semanas. O evento encerrou com um almoço comunitário. A violência doméstica contra a mulher é o assunto de logo mais no programa Além da Notícia. Hoje, excepcionalmente, e às 10h30 da noite. Ronaldo da Silva vai conversar com a advogada Isabelle Duarte, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB do Distrito Federal. Mais cedo, a convidada do programa conversou com o repórter Francisco Coelho e você confere agora. Um tema de grande importância para ser debatido, por isso o programa Além da Notícia recebe a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, doutora Isabelle Duarte. Todos os dias é um tema que tem que estar na pauta, né? Com certeza, Francisco. A violência doméstica, na verdade, é uma epidemia, né, no Brasil. Infelizmente, ainda se precisa falar sobre isso, né, porque só o conhecimento aí liberta. Então, a gente precisa saber, em primeiro lugar, reconhecer o que é violência doméstica, para nos observarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, e só assim a gente acredita que realmente é possível erradicar, esse mal que assola aí o Brasil ainda, infelizmente. E a valorização da mulher precisa começar na escola, né? Com certeza, as crianças precisam também, com toda a didática, claro, diferente, diferenciada para elas, se explicar, o que é a violência doméstica, porque muitas delas passam por isso, vivenciam isso, protagonizam isso ou assistem, nas suas casas, e não só nas escolas, mas também nas pastorais da criança, nas igrejas, nas catequeses, porque infelizmente, na família também, né? Na família, com certeza. Porque a violência doméstica, quando ela acontece, inclusive entre adultos, ela é sentida pelas crianças, As crianças nunca ficam alheias a essa realidade. Então, realmente, é necessário um debate, é necessário a conscientização e a educação. Doutora, muito obrigado. O programa Além da Notícia vai ao ar nesta quinta-feira, às 10 da noite, aqui na TV Canção Nova. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Casais de estados diferentes e realidades distintas vão se encontrar até o próximo domingo aqui na Chácara de Santa Cruz, na Canção Nova. O encontro é uma oportunidade para avançar na formação humana e espiritual. Homens e mulheres visitados por Deus na Eucaristia. Casais tocados pela graça do poder da fé. Médico e enfermeira são casados há 14 anos. É uma luta diária para aumentar a fé e também para essa espiritualidade nossa não ser esquecida. Porque não é fácil. A gente sempre está na luta, como a Paula falou, sempre tem que ter uma entrega um do outro. A missão do matrimônio construída com temperança e perseverança. Reviver um pouco
a espiritualidade, nossa vivência em casa, para buscar mais a Deus, para ter um bom relacionamento em casa, porque são divergências que às vezes afetam o nosso relacionamento. As palavras da Paula para a gente poder realmente guardar e refletir, né? O que a gente pode ser melhor para nós e para a nossa família. O acampamento para casais em 2024 propõe a essência do matrimônio como tema da edição. Nós vamos ter pregadores maravilhosos, é o Frei Gilson conduzindo todo esse encontro, rezou antes, pensou nas palestras, os casais que virão testemunhar. Isso vai ajudar, porque todos nós passamos uma batalha para manter nossa casa, nossa família, fidelidade no casamento. Relações enriquecidas pela formação humana e espiritual, dinâmica proposta para os 4 dias de evento. É um momento de cura, é um momento de libertação, um momento de alinhar a vida matrimonial e, claro, poder cada dia mais aprender e crescer na presença de Deus. O sistema Canção Nova de comunicação é mantido por sócios e benfeitores. Rádio, TV e internet com 24 horas de transmissão ininterruptas. Aprendemos com o Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, a pedir ajuda para que a obra não pare. A campanha do projeto Dai-me Almas de novembro chegou aos 45%. Escolha uma das formas de aumentar esse percentual. Acesse clube.cançãonova.com para contribuir pelo Pix. Nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. Desde já, o nosso muito obrigada a você. O Carmelo da Santa Face e Pio XII, em Tremembé, deu início ao período festivo em honra à Madre Carminha, fundadora e beata deste mosteiro no interior de São Paulo. Os próximos dias serão intensos por aqui. A bela flor do Jardim de Cristo refletirá ainda mais sua Santa Face. É uma graça porque a gente vê a evolução, a nossa evolução e a evolução das pessoas, passando a rezar, e a gente vê os milagres que Madre Carminha tem feito na vida das pessoas e na nossa vida também. As novenas são ocasiões de retiro espiritual, ainda mais neste ano da oração, em que somos todos chamados a uma relação de intimidade com aquele que nos amou em primeiro lugar. Tenho aprendido com a Madre Carminha que também o meu sacerdócio é isso, nada para mim, tudo para o serviço dos irmãos. E o serviço humilde, não é o serviço que atrai o brilho sobre si mesmo, mas o serviço que ilumina o caminho dos outros. E quem vier participar terá a oportunidade de conhecer um lugar especial. Este espaço que existe no Carmelo se chama Memorial. Ele é dedicado a contar, a partir de pertences, a respeito da vida de Madre Carminha, fundadora deste oásis espiritual em Tremembé, interior de São Paulo, e venerável da Santa Igreja Católica. É um lugar onde marca realmente que essa pessoa existiu, foi gente como a gente, ali a gente vê os objetos, né? A gente sente que é um lugar verdadeiramente de oração, porque ali se concentra, né? Tudo que ela usava para rezar, para alimentar a sua vida de oração, de encontro com Deus, na comunidade. Vestes de quem viveu a radicalidade do Evangelho, trajetória de oferta à Igreja, vida escondida com Cristo em Deus, como a vela que queima no altar, consumiu-se de amor. Acompanhar um processo de beatificação, né, nos mostra o quanto a santidade é possível, né? Então acho que isso é o mais importante. Ver o dom de Deus na vida dela faz também com que enxerguemos na nossa vida o dom de Deus. A evangelização não para. No fim de semana passado, recebemos os sertanejos na Canção Nova e dessa vez são os casais. O acampamento deste final de semana é dedicado ao matrimônio, por isso vamos agora falar com o Matheus Alves, que está ao vivo e traz os detalhes da programação. Boa noite, Matheus. Boa noite, Mauriceia. Onde está a notícia, a gente corre atrás dela, tá? Agora aqui no palco do Rincão do Meu Senhor, aqui na sede da comunidade Canção Nova, porque daqui a pouquinho tem noite oracional e quem vai estar à frente dessa noite oracional é o Márcio Deschini, que está aqui do meu lado. Márcio, o que esperar dessa noite? Ô Matheus, com certeza é uma experiência com a palavra do Senhor, uma experiência através da música, né? A música inspirada, né? Como nós aprendemos com o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. A música na Canção Nova, ela prepara o caminho para a palavra de Deus, ela prepara o caminho para o encontro com Deus. E é isso que nós queremos viver nesta noite com as famílias que vão estar aqui e também com aquelas que vão estar em casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.
Hoje é só o primeiro dia, tem mais 3 dias aí para viver o acampamento, dá tempo de vir. Um momento especial para os casais. Com certeza, com certeza. Nós sabemos de todo o ataque, né, que as famílias, os casais têm vivido, né, na sua relação, nos seus matrimônios. E nós queremos aqui viver essa experiência de abastecimento, né, de nos abandonarmos nas mãos do Senhor para que Ele nos abasteça, para que Ele nos fortaleça cada vez mais. Excelente, obrigado por sua participação aqui conosco. Olha, falando um pouquinho da programação deste fim de semana, amanhã, sexta-feira, a gente tem às 3h50 da manhã a oração do Santo Rosário com o Frei Gilson, às 10 horas pregação com o Rodrigo Ferreira, 10h50 adoração, às 2 da tarde pregação com o Frei Gilson, às 3 da tarde o Terço da Misericórdia e às 9 da noite a noite oracional com Salete Ferreira. Amanhã, Emerson Tersigni traz mais informações da programação do fim de semana. É isso, eu retorno com vocês aí do estúdio, Mauriceia, Wallace, uma ótima noite. Obrigada, Matheus, boa noite. E fica aí o convite aos casais que estão em casa e querem participar desse final de semana restaurador, ainda dá tempo. Com certeza, a programação é bem intensa. O Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens de hoje estão em nosso portal noticias.cançãonova.com. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. E às 15 para as 7 da noite, se Deus quiser.